Vamos separar os compostos obtidos na reação da nitração do fenol usando cromatografia em coluna. Venha conosco no Química Orgânica Visual. A reação da nitração do fenol forma uma mistura de produtos. Para separá-lo, nós vamos utilizar uma técnica chamada cromatografia em coluna. A cromatografia se baseia na interação diferencial entre as moléculas e uma fase estacionária e uma fase móvel. A fase estacionária é um sólido ou um gel, e a fase móvel é um solvente ou uma mistura de solventes. Na preparação da coluna, eu uso um pequeno pedaço de algodão, abro ele um pouco, com auxílio de um bastão de vidro, eu empurro até o fundo. O objetivo é impedir que a sílica gel saia pela parte de baixo da coluna. Para determinar a quantidade de sílica necessária, adicionamos à coluna um pouco mais da metade da altura. Essa sílica será removida da coluna para a preparação com o solvente. O passo seguinte é a preparação da fase móvel, também chamado de eluente. No nosso caso, vamos iniciar com uma mistura de 95 ml de hexano e 5 ml de acetato de etila. Essa mistura é levemente polar. O hexano dá o caráter apolar e o acetato de etila dá o caráter polar para a mistura. Vamos usar essa mistura para molhar a fase estacionária, que no nosso caso é sílica, ou seja, dióxido de silício, que depois de impregnada com o eluente, ela vai ser vertida dentro da coluna. Com o auxílio de um bastão de vidro, de uma espátula, nós vamos transferir toda esta sílica combinada com o solvente para dentro da coluna. Vamos adicionar mais solvente para evitar que a sílica fique seca. Esse é um erro importante que deve ser evitado, deixar a sílica seca. Está pronta a nossa coluna. A próxima etapa é transferir a mistura que vai ser separada. Eu dissolvo o resultado da nitração com um pouco de diclorometano, o mínimo possível, e transfiro essa solução para a superfície da sílica. Agora que foi transferida toda a amostra, eu vou colocar um pouco mais de sílica sobre o local que foi transferido a amostra. Pode ser usado areia. A função é evitar que, quando for colocado o eluente, esse perturbe muito a superfície da sílica. Agora é o momento de adicionar o eluente. Adicionamos um pouco, deixamos a amostra entrar, adicionamos mais um pouco, deixamos a amostra entrar e agora eu posso colocar uma quantidade maior de eluente. Observe que, conforme vai descendo o eluente, a cor vai tomando conta do interior da coluna. Uma vez que nossos compostos são coloridos, é fácil de visualizar a evolução dos compostos dentro da coluna. E vamos colocar um tubo de ensaio na parte de baixo e ir recolhendo as amostras. Para isso também se numeram os tubos para acompanhar a sequência com que os nossos compostos vão saindo. Conforme o eluente vai descendo, ele vai sendo recolhido nos tubos de ensaio. Vamos substituindo os tubos e colocando mais eluente. Aqui o filme foi acelerado para não ficar muito chato. Por volta do tubo número 5, eu troquei o eluente. Passei de hexano acetato 95 para 5 para hexano acetato 90 para 10. Isso foi porque eu observei que o primeiro composto amarelo, que penso que seja o ortonitrofenol, já saiu todo. E para fazer com que os outros compostos, eu preciso aumentar a polaridade do eluente. No caso, o hexano é o componente menos polar e o acetato de etila é o componente mais polar.
Quando eu troquei o eluente, eu vi que novamente começou a acelerar a descida dos compostos dentro da coluna. E a coluna ficando novamente amarelada. Por fim, eu adicionei acetato de etila puro. E agora quem está descendo é esse composto preto. Ele toma conta da coluna. Com isso, a separação cromatográfica chega ao fim. Após recolher 2 tubos de ensaio com o composto preto, eu paro a coluna, não adiciono mais solvente e removo a sílica. Observe a variação de cor conforme vai variando os tubos de ensaio. O primeiro tubo de ensaio era apenas solvente, depois ficaram amarelados da amostra 2 até a amostra 5, diminuiu a coloração que voltou a aumentar. Porém, ainda não sabemos quais compostos tem em cada tubo. Para isso, nós vamos fazer uma cromatografia em camada delgada. Para este tipo de cromatografia, vamos usar cromatoplacas de alumínio, em que chapas finas de alumínio são cobertas com sílica com uma espessura controlada. Para aplicar a amostra, eu uso um capilar estendido com uma ponta bem fina. Coloco na amostra e pingo na plaquinha. O ideal é que esse pingo seja o menor possível para aumentar a resolução da separação. Em cada plaquinha é possível aplicar mais do que uma amostra. Por exemplo, na primeira plaquinha eu apliquei o bruto da reação e o material das primeiras 6 tubos de ensaio. Depois de terminada a aplicação, eu pego a plaquinha e coloco dentro de um becker com eluente. A altura do eluente deve ser baixa, apenas para molhar a parte inferior da plaquinha e não dissolver os seus compostos. O eluente escolhido foi hexano 95 acetato 5, o mesmo utilizado nas primeiras frações da plaquinha. O solvente sobe pela plaquinha arrastando consigo os diferentes componentes. Conforme a afinidade de cada componente pela plaquinha ou pelo solvente, eles vão se posicionar em diferentes alturas depois que terminar a análise, o que vai me dar uma pista sobre a identidade de cada componente e se é o mesmo nos diferentes tubos de ensaio recolhidos durante a análise. Removi a plaquinha do eluente, deixei secar e depois eu coloquei sob uma lâmpada ultravioleta, que ela revela a posição dos componentes na plaquinha. Observe a foto da plaquinha. Do lado esquerdo tem o bruto da reação. Tem 3 manchas e mais o material na linha base. Essas 3 manchas revelam os 3 componentes principais obtidos na reação. A posição da mancha do alto é idêntica no bruto e nas frações 2, 3 e 4. A posição da segunda mancha é idêntica à posição das amostras 5 e 6. A forma quantitativa de representar o quanto um componente andou é o RF, ou Rate Flow, que é a razão entre a distância percorrida pelo composto e a distância percorrida pelo solvente. Os valores de RF situam-se entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a afinidade com o solvente. Os valores de RF estão colocados junto às manchas. Se não tiver uma lâmpada de ultravioleta, é possível revelar a posição usando uma câmara de iodo, que é nada mais do que um recipiente fechado que se coloca alguns cristais de iodo e após alguns minutos ficam manchas onde estão os produtos. O iodo é absorvido preferencialmente onde tem a matéria orgânica. A segunda plaquinha foi feita com as frações de 7 a 12. As frações 7 a 8 contêm o mesmo produto, que é diferente das frações 9 a 12. Com isto, eu juntei as amostras 2 a 4 em um mesmo balão e evaporei no rota-vapor.
Da mesma forma, juntei as amostras 6, 7 e 8 no mesmo balão, também evaporei, assim como as amostras de 9 a 11. Após a evaporação, eu obtive os compostos sólidos. Observe aqui as frações 2 a 5. É um composto amarelo, enquanto os outros são mais alaranjados. A massa das frações 2 e 4 deu 308 mg, enquanto que a fração 6 e 8 deu 27 mg e das frações 9 a 11, 213 mg. Pesquisando na literatura, vimos que esse primeiro composto que sai é o ortonitrofenol, enquanto que o composto das frações 9 a 11 provavelmente é o isômero para. O da fração 6 a 8 ainda não sabemos o que pode ser, mas a nossa hipótese inicial é que seja o metanitrofenol, que é o produto obtido em menor quantidade de todos. Existe uma outra forma de separar os produtos de nitração do fenol, que nós vamos ver também na prática de arraste a vapor. O ortonitrofenol será utilizado na prática de determinação do pKa de um ácido fraco. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e se gostou, inscreva-se no canal Química Orgânica Visual.